sabe? Hoje eu estou curva, né? Tirei um peso das costas. Que coisa. Você já se sentiu assim? Tirou um peso das costas? Estou me sentindo assim. Gente, a Torá ela é muito sábia, né? Quando ela fala com a gente não acredita muito nas coisas, mas quando a gente sente, né? A gente vê, poxa, realmente agora eu sei que o que eu li era verdade. Pois bem, sem mais demoras, vamos começar o nosso estudo. Vamos prestar bastante atenção nessa leitura, porque ela vai ser de extrema importância para a nossa caminhada espiritual. Diz aqui o título: Ele cria mundos e os destrói. No plural, né? E os destrói. Os alunos perguntaram ao Rabi Shimon: por que o Eterno criou tantos milhares de mundos? Apenas para destruí-los todos? Ele pergunta, ele fala: por que o Eterno fica brincando de construir e destruir os mundos? O mestre Shimon Bar Yochai explica que o mundo é uma palavra-código. Gente, preste atenção aqui comigo. Olha só. Vamos lá, vem aqui com o Moré André. Vamos lá, vem cá. Ó, escuta aqui com o Moré André. Olha, quem explicou foi Shimon Bar Yochai. Ele falou, olha, mundos é uma palavra-código. Olha que fantástico, Moré César. Alex, olha, é uma palavra-código. Por que é uma palavra-código? Né? É um código. Mishlei é um provérbio, uma parábola, que se refere, olha, a todas as almas da criação. Moré, todas as almas da criação são quem? São quem que são essas almas da criação? Todo o nosso mundo, todas as pessoas. Aqui não tem religião, não tem raça, não tem credo, não tem cor. Somos todos nós. Olha que fantástico. Quem está falando isso? Quem está falando isso, e a Morá está acabando de me comunicar aqui que eu não estou com a tela dividida. É sempre assim mesmo. Uma hora eu lembro. Né? Tá certo. Aí, vamos aqui, olha. Tudo bem. Né? Então, veja, ó, a gente já leu, ó, ele criou todos os mundos e os destrói. Os alunos perguntaram a Rabi Shimon por que o Eterno criou tantos milhares de mundos apenas para destruí-los todos. O mestre, Shimon Bar Yochai, o mestre que, né, escreveu, ele escreveu? Não, ele colocou no papel o Zohar Kadosh através de código. Ele explica, mundos, está vendo? É uma palavra código. Aqui, olha, palavra código, que se refere a todas as almas da criação, todos nós. A gente vai ter que entender isso muito bem. Destruindo os mundos refere àquelas almas, olha, quando fala que está destruindo o mundo, na verdade não são mundos, está vendo? Destruindo mundos refere-se àquelas almas que não conseguem trilhar, tá vendo? O caminho espiritual. Então, quando ele fala, eu vou destruir esses mundos, são as pessoas que não conseguem trilhar, não é? Esse caminho espiritual. Exatamente, não tem nada na Torá falando além disso. Veja, essas almas são os mundos, olha, ele fala aqui, refere-se, destruindo mundos, refere-se àquelas almas, olha, que não conseguem trilhar, perdão, não conseguem trilhar. Por que eles não conseguem? Um caminho espiritual. Eles não conseguem. Em vez disso, escolhem o mal. Tá vendo? Eles tentam, mas não conseguem, porque em vez disso eles vão sempre escolher o mal. Tá vendo? O mal não é matar, roubar somente, é muito mais do que isso. Tá vendo? Essas são as almas, tá vendo? Eles são as almas. E também os mundos, ó. Não é nada além de almas. A gente vai ficar extasiado com essa aula de hoje. Vai ser fantástico. A gente vai acabar com aquela cena de Hollywood, que a gente gosta de ver o mundo explodir. E fala em certas religiões que alguém vai vir com anjos e vai destruir o mundo e vai ser abalada as estruturas da Terra, tudo mentira. Não, veja, que acabam sendo destruídas, tá vendo? Elas são destruídas por suas próprias ações impuras. Aqui, eu vou tirar o meu óculos e olhar bem para vocês. Preste atenção nisso. Nós nos distraímos, o mal nos distrai, nos mostrando
que o mundo vai ser destruído. E as pessoas ficam esperando o mundo ser destruído. Elas estão esperando um sinal dos céus, um raio mais brilhoso, um fogo mais intenso. Elas estão esperando tudo isso, para que elas possam acreditar. Mas aqui não diz isso. Aqui diz que essas pessoas, esse mundo acaba sendo destruído, ou seja, essas almas, pelas próprias ações impuras. Veja, aí o Shimon, né, o nosso amigo, fala aqui, olha, embora, veja, gente, embora, né, isso é verdade, embora ó, muitos caminhos espirituais dignos tenham existido ao longo da história, ele fala, ó, muitos caminhos espirituais dignos tenham existido ao longo da história. Eles acabarão, veja, convergindo para o único caminho. Olha, não tem outro caminho. Eles terão, todas essas religiões convergirão para o único caminho apresentado à humanidade. Está vendo? Então, não é uma questão de escolha. Não é que eu vou ser da religião toda. As pessoas estão procurando uma religião, mas só existe um caminho oferecido a toda a humanidade, ou apresentado à humanidade, a humanidade como um todo. Não é você que vai escolher, não sou eu que vou escolher. Deixa eu tomar mais um cafezinho aqui. Moré, eu agora escolhi uma religião, poxa, eu me sinto muito bem, poxa, eu também eu escolhi outro, e assim vai, no mundo né? Não vai ser nada disso, é um único caminho. Que esse caminho foi revelado no Monte Sinai. Essa percepção é despertada em nós pela verdade espiritual que emana dessa passagem. Então ele começa aqui, ó. Ele toledot rachamai verharetz, ha que morra kal atar, devetive, decative, derrative, ele, passel, et, ha, ro, shonim, vailim, toledim, ve, torru. Então, ele está falando do torru. Vamos ler aqui a passagem, está no Bereshit 2,4, que fala o seguinte: ele toledot rachamai verharetz, be ribaram, bayon asot Adonai Elohim aretz veshamayim. Ele diz aqui, ó, essa é a história, tá vendo? Não é a história, essa é o quê? A geração da terra quando foram criados, quando Deus fez todos os céus, tá vendo? Da terra e dos céus. É isso que a gente vai estudar, principalmente essa palavrinha aqui, ó. Ele da palavra Elohim, ele Toledote, está faltando o Yud e o Men, ou seja, a ligação com os mundos superiores, e aí essas são as gerações dos céus, e aqui tem um reizinho, ó, pequenininho, tá vendo? A letra R bem pequenininha aqui no nosso texto, olha, cadê o texto? Sumiu aqui, ó, mas está aqui, ó, aqui um R bem pequenininho. A gente já falou várias vezes, mas a gente vai falar de novo. É muito importante isso. Sempre relembrar, sempre rever. Às vezes eu vou ver uma aula muito antiga e eu fico olhando, eu falei isso, e é mesmo, eu já sabia disso, não lembrava. É fantástico, veja só. Então, tem detalhes e detalhes demais. Pois bem, gente, que coisa linda, né? Que a gente já está começando aqui, a gente já compreendeu que não são mundos, são almas. São almas. E que todos tiveram caminhos excelentes. Imagine aí quando você pega um grande homem, uma personalidade da história, não é? Muitos tiveram, os papas, os gurus que tiveram por aí. Olha, era de multidão parar em volta da pessoa e falar: caramba, descobri o caminho da verdade. Agora eu estou muito feliz. Mas a Torá está falando disso? Sinto dizer que não. Eu sinto dizer para você, meu irmão e minha irmã, que vocês estão enganados. Porque só tem um caminho apresentado à humanidade. Só tem um caminho. E sabe qual é o bonito disso tudo? Que nós não precisamos de grandes pessoas, grandes destaques mundiais. Não, nós não precisaremos disso. Nós precisaremos unicamente dessa ferramenta, o Zohar Kadosh. Veja, por isso que ele fala, estas são as gerações do céu e da terra,
Estabeleceu-se que onde quer que esteja escrito este, da palavra ele, como a gente destacou lá, ó, a palavra ele aqui, ó, onde tiver essa palavra, cancela tudo o que foi mencionado anteriormente. Então, veja, assim como o uso da palavra este, ele, oculta as gerações do torro, sem forma, que alude ao mau aspecto do juízo, sugerindo no versículo que a terra estava sem forma, Bereshit 1:2, em referência àquela geração de torro que o santo bendito seja ele, criou mundos e os destruiu, significando que ele estava sem forma, porque os destruiu. Assim escreve: a terra estava sem forma e vazia. Todas as gerações de estes, ou ele, que é a palavra que a gente destacou ali em hebraico, que é o segredo de Malhut, adoçado pela misericórdia que sobrevieram. Agora a gente vai ter que ver essa primeira parte entender tudo. Mas para isso a gente precisa, gente, ir um pouquinho mais longe. Vamos para Bereshit, no capítulo 1 do Bereshit, e ver o que está escrito aqui em Bereshit, que é anterior ao capítulo que a gente está vendo, a gente está lendo Bereshit 2:4. Então ele diz aqui, ó, estava aqui, deixa eu ver no versículo logo 2, veja, va haaretz haitá torro vaborro. Ou seja, então ele está falando desse torro. E esse torro, ele tem um vav aqui, tá vendo? Um vav. Esse vav, ele não é um vav usual, ele assim, não é um vav, ele é uma letra, uma vogal, ele não é uma consoante, apesar do vav ser uma consoante. Então, tudo aqui vai estar amarrado com vavinhos, está vendo? Ó, um vavinho, outro vavinho aqui, outro vavinho aqui, outro vavinho aqui e outro vavinho aqui. Veja quantos vavinhos tem nessa palavra, mais um aqui, mais outro aqui. Olha, são muitos, né? 1, 2, 3, 4, 5, ops, 5, 6, 7. Se eu contei 8, certo, tem 7 vavinhos. A mesma coisa é que estava acima. E 7 vezes 6 dá quanto? Dá 42, que é o Ana Berroa. Olha que fantástico, né? Quem não conhece a Ana Berroa? Ana, Ana Berroa, Gedulatinha. Olha que fantástico. Eu não vou fazer vocês ouvirem a minha voz, mas prestem atenção. Olhem o que a gente está falando aqui. Está cheio de vavinhos aqui. Cheio de vavinhos. Ele está falando, olha, então esse torro aqui, sem forma e vazia, né? Tá aqui, ó, informe, a terra era informe, vazia. Muitas pessoas imaginam assim, poxa, então o Eterno destruiu e construiu a terra? Sim. A gente já vai falar disso, está no segredo, está na palavra Bereshit. Mas o que, que o texto está falando para a gente aqui? A gente leu e até agora não entendeu nada. Será que está tão confuso? Sim. Por quê? Toda vez, toda vez que eu vou para a Torá e eu não encontro a letra Vav, essa letra Vav que eu vou mostrar para vocês, essa letra Vav aqui, olha, aqui representada pelos planetas ou internamente, eu não tenho o órgão sexual masculino divino. Vocês vão perceber, então, que caso isso aconteça, eu estou desconectado da divindade. Ou seja, uma coisa é a divindade me mandar proteção, sei lá, as coisas que são desse mundo, eu estou desconectado. E se essa parte está desconectada, a outra parte também está desconectada. Eu não estou conectado à letra vaga, tá vendo? Eu não estou conectado. Aí quer dizer, se lá na palavra ele, tá vendo lá? A palavra ele é aquela Aleph, né? Aleph, Lamed, que está lá, e um rei. É a primeira parte da palavra Elohim que a gente já estudou várias vezes, né? Ou seja, já falo com vocês, veja só. A gematria aqui é 36. 36. Essa gematria 36, né, vai dar 9, que isso é verdade. Então, o que, que ele está falando aqui para a gente? Olha, gente, se não tem a letra VAV aqui, ó, porque o VAV é o conector, tá vendo? Não é um simples texto. Aridinho, Mazumá.
Pare de imaginar que essa Torá é um texto de histórias. Pelo amor da tua alma, não é um simples texto. Olha, se a gente parte para a forma natural, são todos e todos esses planetas, eles têm um porquê de existir. É lógico que a gente está subindo aqui para o nível espiritual. Meus queridos e minhas queridas, meus irmãos amados, olha, ó, é uma conexão, tá vendo? E aí não tem a letra vague. Por que ele está falando? Ó, se não tem essa letra vague aqui, tudo daqui para trás não foi conectado à próxima parte da Torá, a partir daqui. Por isso é que a conjugação verbal está no passado. Ó. Estes são, né, ó, agora é, né, está no passado, ó, ele, Toledote, são uma nova formatação, na verdade. Ele, Toledote, Rachamã, Verharetz, Berribaram. Aí ele traz essa palavra Berribaram. É aqui que a gente vai ter, né, aí, ó, depois, ó, Beion, a palavra Ion, dia. A palavra dia tem gematria 56, mas com um beit aqui tem 58, que é a mesma questão de Noa, ou seja, Noa, ao contrário, é misericórdia. Assot Adonai Elohim, e aí a palavra Elohim agora está completa. Aqui acima ela está incompleta. Tá? Inclusive os sinais maçoréticos são diferentes. E aí ele fala que, olha, quando a gente olha aqui, a gente está vendo algo fantástico. Deixa eu só vir aqui para o nosso slide, não era esse, deixa eu abrir o slide certo. Olha aqui, ó. Vamos botar a palavra Olam aqui, Olamote, a gente já vai falar sobre isso. Veja, então, veja, Bereshit, né? A gente está na palavra Bereshit, a gente vai colar aqui a palavra Berribaram. Olha que fantástico. É a palavra lá que os céus foram criados exatamente, né, nesse sistema aqui. Ó, quase que eu consigo, peraí. Mais uma tentativa. Eita, gente, ó, tá difícil aqui, peraí. Agora sim. Lá no nosso texto, o que acontece? Tem esse rei aqui pequenininho, tá vendo? Bem pequenininho lá. Tá lá, ele está menor. E tem muito isso na Torá. As pessoas que leem as traduções, né, elas deveriam pegar o hebraico e dar uma olhada, que tem umas coisas diferentes. Algumas letras, né, são diferentes do que eles imaginam. Então, eles tinham que pegar e dar uma olhada no hebraico original, porque isso traz muito segredo. E a gente vai entender um pouco disso aqui agora, para a gente poder pegar aquele texto lá que a gente está vendo e poder colocar mais dentro de um conceito. Veja, Moré, mas é isso mesmo, né? Sim, é isso mesmo que o Moré está falando aqui. Ó. O rei está aqui pequenininho, ele vai tomar vai fazer um voo. Aqui a gente chama isso o quê? De Tseruf. Eu estou falando isso porque tem novos alunos que já não devem, alguns não devem nem lembrar, né, Tseruf, que a gente começa a olhar para a Torá e a gente começa a ver que há alguma coisa diferente dentro disso aí do que as pessoas estão falando, né? Porque é assim, a gente vai ali, vê as pessoas falando da Torá uma coisa e outra, né? E a gente nunca sabe realmente o que está falando, porque se um fala de um jeito, a outra religião fala do outro jeito, e a outra fala do outro jeito, quem está falando a verdade? E quem está com a verdade? Geralmente, todo mundo acha que está, tá vendo? Tisseruf é como se chama uma forma de gematria judaica, que é chamada de Tisseruf, porque Tisseruf é pássaro, Sipor, tá vendo? Então, quer dizer então que pássaro é isso? Não quer dizer exatamente pássaro, não. É uma forma de estudar a Torá. Mas, Moré, até agora eu pensava que eu tinha que abrir um mar ao meio, fazer um monte de milagres. Não, não, não. O que a Torá está falando para a gente é o seguinte, olha só, eu vou ler com vocês, eu quero que vocês me acompanhem o que a Torá está falando para a gente. Se é para a gente fazer milagres, sabe, isso e aquilo, não, não é.
Livro de Josué, capítulo 1. Depois que ele deixa Moshe, qual é o conselho para ele? Vamos lá, Yehoshua, né? Você vai tomar toda a terra, etc. As pessoas já veem isso aqui como um domínio sobre o nosso plano. Sejam fortes. Hazak ve emetzi ki otá hanehil et haam. Haze et haaretz asher neshiba eti leovatam Vatat Lahem, sejam fortes e resolutos, pois vocês darão a este povo a terra que jurei aos seus pais, atribuirei a eles. Ele repete, ele fala Hazak, depois ele fala de novo, Hazak, vai metsi, meode, lá chamou leasote, kihal ha Torá. Veja, a palavra é Torá, ha-Torá, Asher, Siverra, aqui está difícil, Si-U-Ha, Moshe. Avadi ao Tassur, ou Tsur, Tassur. Eu estou meio ceguinho, tá, gente? Mimenu e a mim, Ushemou, Lemaam, Tashekil, Behol, Ashe, Teler. Mas você deve ser muito forte. Não pode ser. Não. Cabalista não pode ser de veludo, cabalista não pode ser água com açúcar, não pode ser covarde, não, e não pode ser fraco. Isso na alma, não pode. Veja, você tem que ser muito forte. Tem pessoas que levam uma pedradinha lá de exame, já vem, eu não aguento mais, eu não vou estudar mais cabala, eu não vou. Não, ó, seja muito forte. E também resoluto, para observar fielmente todo o ensinamento que meu servo Moshe lhe ordenou. Não desvie dela para a direita nem para a esquerda, para que você possa ter sucesso onde quer que vá. Está vendo? Depois ele fala, não deixe esse livro de ensino sair dos seus lados. E aí ele diz aqui, mas recite-o, estude-o de noite, para que possam observar fielmente. Tá, Morel, já sei, agora eu vou estudar, porque eu vou acender vela de Shabat, eu vou fazer um monte de coisa legal, vou aprender a me vestir de judeu, vou usar tzitzit, vou botar também uns peotes do lado, vou fazer tudo isso, Morel. Agora eu vou sair pela rua, vestido até de Papai Noel, porque agora eu me virei realmente, eu me converti ao Eterno, e a Torá não está falando nada disso. A Torá não está falando nada disso. Vamos mais uma vez. Salve a sua alma. Cuidado, a sua alma está em perigo. O Eterno diz, feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios e não seguir no caminho dos pecadores, ou juntou-se à companhia de insolentes. Quem são esses? São os que não estudam a Torá. São os que não levantam de madrugada para estudar a Torá. São aqueles que te levam para outros projetos, a não ser o projeto da alma. São esses que são os pecadores. Mas parece muito bonito, porque eles estão prosperando. Veio o Terrelim 49. Eles estão ricos, eles estão sendo ovacionados pelas multidões. E isso, para as pessoas, é milagre de Torá e não é. Milagre de Torá é quando você segue isso, não sente na roda dele. Na verdade, se deleita com os ensinos do Eterno. O que são os ensinos do Eterno? Betorate Adonai, que em Betorate Adonai, eles querem estudar a palavra do Eterno, eles têm fome, a alma deles não fica sem estudo. Não é conversa fiada de ficar fazendo 10 sexta-feiras, 13, não é rezar para isso, não é rezar para aquilo, não é estar dentro de uma igreja, isso nem existe na Torá, é estudar a Torá corretamente, através dos seus 32 caminhos de entendimento, todos os dias. E ele repete aqui, ó, Betorate, Rafetô, Ubetoratô, de novo a palavra Torá. Ele estuda, ele se deleita na Torá, ele estuda, ele está dia e noite envolvido com a Torá. Esse é como uma árvore plantada no riacho de água, ou seja, ele vai ter mais vontade de estudar a Torá. Quando nós vamos para a religião, o cara fala, olha, se você não acender a vela no tal dia, você não está salvo. Se você não fizer a comida X no tal dia, você não está salvo. Eu não vejo isso na Torá. Eu não vejo, meus irmãos, eu não estou falando para vocês. Eu não vejo.
A única forma de você salvar a sua alma, a partir de agora, vamos repetir aqui, a única forma de você estar salvar a sua alma, porque ele cria e destrói almas, é estudando a Torá de noite. E sabe quem faz isso? Ninguém. Porque as pessoas estão preocupadas se estão com tzitzit, se estão com talit, se estão com peote, ou se estão em outra religião, se elas estão pulando que nem pipoca porque estão tendo uma sensação espiritual. Mas aqui já falou, ó, muitos caminhos foram criados. Mas o caminho da Torá, que é para aquele que crê a Torá, é esse aqui, ele Toledote. Aí ele explica lá, aí a gente, por que a gente está voltando aqui? Porque quem está vendo a história da Torá, está vendo Tsípora, o pássaro aqui, ó, voando, ele já imagina que é um pássaro. E aí você tem também, lógico, gente. Às vezes eu falo meio agressivo assim, gente, mas eu tô vivendo o que eu estou falando, entendeu? Então é para vocês escutarem, olha. Então, o que está falando aqui? Todo mundo vai ver o pássaro, todo mundo vai ver aquela coisa toda, mas aí tem Tsípora, que era a esposa de Moshe. E a gente está falando o quê? De uma forma de estudo de Torá, que é Tisseruf. Veja, Tisseruf. E o que é Tisseruf? É isso aqui que a gente está fazendo agora. Tisseruf é quando nós mudamos as letras. Por quê? Mas, poxa, o Eterno falou que não era para mudar a Torá, e ela não está sendo mudada. Ela está mostrando a realidade, porque ela foi quebrada, ela tinha 600 mil letras e ela foi toda misturada. Por isso é que demorou tanto para o nosso amado e querido Ares ao chegar, de bendita memória, porque vieram vários, vieram o Shimon Bar Yochai, aí chegou ele para revelar a Torá de verdade, para nos tirar da mentira da religião, tirar da mentira que dá lucro financeiro, tá entendendo? É lucro. Esse lucro tinha que ser para aumentar a divulgação da Torá pelo mundo, cabalá pelo mundo. Não, as pessoas querem lucro. E o dinheiro é a pior coisa do mundo para a questão da espiritualidade. Não que o dinheiro não seja importante para a nossa sobrevivência, mas o quanto nós precisamos de dinheiro. O conforto e a esperança nós temos que ter no dinheiro ou no eterno? Veja, então a gente está falando de Tisseruf, gente. Agora, por quê? O Tisseruf vai fazer com que as letras aqui elas mudem de lugar. Deixa eu pegar aqui uma caixinha aqui, para a gente só explicar, gente, para as pessoas que estão chegando agora. É necessário sempre a gente repetir, senão a pessoa vai ficar totalmente perdida nas aulas. Então, veja só, nós temos a palavra, está vendo? Exatamente descrita ali, Berribaram, e a gente vai fazer uma mudança aqui. Olha, a gente vai pegar e vai mudar nessa palavra as letras. Vamos pegar, esse aqui não faz parte da palavra, está vendo? Esse beit não é como em Bereshit, como a gente vai ver, não faz parte, quer dizer, em, né, Haberam, será criado todas as coisas. E aí tem a letra rei pequena. Então a gente vai pegar somente daqui para lá. O que a gente vai fazer? Vai trocar, ó, vai fazer esse rei voar para o lugar do Aleph, e o Aleph vai viajar para o lugar do rei. Ó. Isso é um tseruf, tá vendo? É uma formatação que os rabinos mostraram a Torá. Ó. Vou escrever a letra Aleph, depois continuo com a letra Beit ali seguindo, a letra Reish, depois eu tenho agora a letra Rei, finalmente, aquela que era pequenininha, que trocou de lugar, com Aleph, e eu tenho a letra Mem final. Então eu tenho o nome Abraham. Tá? Isso é que é fantástico, o nome Abraham. Por quê? O nome Abraham, ele é pai. Veja, vocês já cantaram aquela música? Misericórdia? Olha só, pai da misericórdia. E aí, você pega aqui e fala assim, mas pai da misericórdia, assim, a gematria dessa palavra é 248. E o que é 248, Moré? 248 são um número de leis que nós temos, no número de leis positivas. E quem é que sabe disso, Moré? É a pessoa que está estudando lá, fazendo um monte de coisa? Não. É a pessoa que estuda a Torá. Então, ela sabe, ó, Abraham é igual a 248. Veja, 248
né? Se você conta aqui, 24 livros da Torá, mas Moré já está aí no Abraham? Sim, 24 livros da Torá não aumente. Não aumente, não. Não aumente, não. Não tem 66, nem 67, nem 68, e nem como Moré César nos ensinou a 100ª, 50ª vez que esse livro que foi mexido da Torá para enganar as pessoas. São 24 livros. Não adianta você vir com a sua fé ou com qualquer... são 24 livros, 248. Mas Moré, e se eu somo aqui mais 8, são 32 caminhos de Torá. Veja, sempre vai dar certo, não tem erro. Por que são 32 caminhos de Torá, Moré? Porque a Torá começa com Beit e termina com Lamed. Beit é 2 e Lamed é 30, 32. Dando uma volta aqui, como a gente está fazendo, Abraham é leve, Lamed Beit é leve, coração. Veja, e esses 248 níveis de entendimento da Torá também são os 248 mandamentos positivos da Torá. Tem pessoas que dizem, a gente está estudando a Torá, a gente vai seguir os mandamentos e tal. Me fale 10 mandamentos que se devem fazer. Não sabe. Vamos lá. Primeiro 2 mandamentos que todos os outros mandamentos vão estar envolvidos. Amarás o eterno Senhor seu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. O resto são só observações desses 2 mandamentos. Como eu lido com isso na minha internalidade? Se eu recebo para mim mesmo ou se eu estou recebendo para ensinar as pessoas? 248. Exatamente. E, lógico, que se eu somo 2 mais 48, eu tenho o Biná, que é o portal 50. Tudo isso em Abraham. Além disso, nós temos a gematria do anjo, que eu posso falar para vocês, é um dos anjos mais importantes, se não o mais importante, que é Raziel. Porque Raziel, ele é o anjo do segredo. Então, Raziel, ele é o anjo do segredo, e é ele que vai trazer, não é? Exatamente ali para Abraham, tem o nome de Raziel, e Raziel também tem gematria 248. Reish 200, Reish 8, Yud 10, Lamed 30, 248. Então, Abraham e Raziel têm a mesma gematria. Está vendo? A palavra Berribaran, ela se tornou isso. Agora, qual é o sentido de tudo isso, Moré? É porque a Torá é um livro fantástico. Não tem como a gente não falar com essa empolgação. Não tem como a gente quase não chorar ensinando a Torá. É fantástico. Não é essa água com açúcar aí que está te distraindo, tá entendendo? Não está lá te mostrando uma coisa que não existe dentro da Torá. E as pessoas, não, hoje a gente vai revelar algo fantástico aqui para vocês. Hoje, realmente, Deus vai falar nessa casa. Deus já está falando há muito tempo através dos sábios. Mas as pessoas estão procurando, sei lá o quê, estão procurando que Deus, como se Deus fosse um Deus que não estivesse resolvendo tudo, e como se seus problemas não fossem a somatória dos seus erros. Veja, aí quando ele fala esse reizinho pequeno aqui, tá vendo, Berribaran, que tudo foi criado em Abraham, na verdade é que tudo foi criado para esse pequeno rei, porque esse rei aqui de cima, do nome sagrado, não é igual. Esse rei aqui é pequenininho, é o rei abaixo de tudo. Então, tudo foi criado aqui. E como a gente sabe? Por causa da letra Aleph. Quando você vai para o Terrilim 90, está escrito lá que para Deus, 1000 anos, um dia que passou, a noite passou, Terrilim 94, 1000 anos é como a noite ou o dia que passou, agora eu acertei. Então, veja, o que o Eterno está falando? Ele está falando dessas coisas. Ele está falando de coisas que você nunca imaginou, porque lá, 1000 se escreve com Aleph extenso. Então, eu pego a letra Aleph, boto o Aleph mesmo, o Lamed, o P, e aí a Aleph é 1000. E por que o Eterno está falando isso? Porque no início de Bereshit tem 7 letras Aleph. E por que o Eterno está falando isso? Porque ele sabe o segredo dessa rei pequenininha, que é a rei do nosso mundo. Por quê? Quando você vai ler o livro de Vaikra, no capítulo 1, você vai encontrar o que lá em Vaikra? O que nós vamos encontrar? Já vimos que temos que estudar a Torá dia e noite. Não existe outro caminho. Não existe eu querer ser melhor, fazer doação de quentinhas, abraçar, levar roupa para as pessoas de rua, não. O que é ordenado aqui
é que eu vou estudar a Torá. E por que eu vou estudar a Torá? Eu vou estudar a Torá justamente porque eu vou atrair luz. Esse é o estudo. Eu estou estudando a Torá, eu estou atraindo luz, eu estou trazendo proteção para todo mundo e para todo o universo. Eu não tenho que fazer nada, o cabalista não tem que fazer nada além disso. Veja, por isso é que tem um aleph pequenininho aqui. Porque o mundo, isso aqui está falando, ó, o menino, a criança judia começa a estudar daqui, vai cá, está vendo que é o nome do livro. Adonai chamou Moshe e falou com ele da tenda de reunião, dizendo, então a palavra vai cá tem um aleph pequenininho. Esse aleph, ele foi diminuído 1000 vezes, está vendo? Por isso que esse aleph, e a criança que vai estudar, vai vir falar com Moshe, e ele vai vir para onde? Para o Morrel. A tenda é onde? É Malhut. É o local onde você está aqui encarnado para falar com o Eterno. Ou seja, a gente está falando da palavra Beribarã, a gente está falando da palavra Bereshit, a gente está falando do segredo da Torá Raziel. E a gente está falando de destruir e refazer mundos. Você que estava pensando que se você ia enganar o sistema divino não estudando essa Torá, você que pensou que ia conseguir sair assim como Jonas falou, o Eterno falou para ele, olha, vai para Nínive. Existe toda uma configuração ali de estudo de Torá. E vai lá avisar Nínive. Jonas falou, poxa, eu estou rico, eu queria, na verdade, era pegar um cruzeiro. Eu acho que o senhor tem uma outra religião. Talvez eu atravesse lá para as ilhas e lá eu encontre um guru de outra religião que vai me mostrar um melhor caminho nesse mundo, Hashem. Talvez, Hashem, sei lá, mas eu vou, depois a gente conversa, Hashem. E aí, no meio do caminho, deram todos os problemas possíveis. Tempestade, ele foi jogado no mar, engolido por um peixe, cuspido na terra. Ele falou, pai, não dá mais não, eu vou para Nínive, agora eu vou estudar essa Torá, porque as pessoas querem realmente sair daqui, para a África, pregar, querem ir para não sei aonde, pô, tudo isso é ego. A gente nem acabou de ensinar a Cabala no Brasil. Ah, eu tenho que ir para não sei aonde, porque lá eu sou importante, agora eu sou um super profeta, eu sou um super rabino, um super moré, é eu que vou mudar o mundo. Para. Desçamos do palco. Tudo é ele, tudo é dele, tudo é para ele. Obedeçam a voz dele, porque ele cria e destrói mundos. E os mundos são a alma. Ele diz ainda aqui, Eiha Baraka Dosh Baruhu Almin Leharevalon. Ele perguntou, por que o santo bendito seja ele que criou o mundo em primeiro lugar? Por que ele criou as almas? Ele pretendia destruí-los. Ele pergunta aqui. Teria sido melhor se ele não estivesse criado, mas certamente deve haver um segredo aqui. Qual é o significado de ele destruiu? Não pode ser que o santo bendito seja ele tenha destruído as criações das suas próprias mãos? Além disso, estes são os céus, né, Toledote, os céus, aos quais, Hashamayim, sobre os quais se diz, porque os céus desaparecerão como fumaça. Ishayahu 51:6. Veja, vamos ver aqui, Ishayahu 51:6. Eu quero que vocês prestem atenção para quando chegar do outro lado, vocês falarem assim, aquele Moré André, aquele gordinho, carequinha, tá vendo? Ó, ele não me falou, eu estou falando para a alma de vocês, a verdade. Escutem com a alma de vocês. Vejam só. 51:6. Isaías 51:6. Olha o que está falando aqui. Preste atenção. Veja que coisa séria. Preste atenção. Veja. Levante os olhos para os céus. Veja. Sheu Lechamai e Neihem. Verhabitu El Haaretz. Metahat Ki Shamai. Kase Ne Me Lavo Verharetz Kaveged Tavele Vaisheviha Kimor Ren Imortum Veishi Ati Leolam
Tahi Vetsadikati Lo Tahet, ou Terrat, perdão. Levante os olhos para os céus e olhem para baixo. Embora os céus derretam como fumaça, a terra se desgaste como uma roupa e seus habitantes também desapareçam, minha vitória permanecerá para sempre e meu triunfo permanecerá intacto. É o que o Eterno diz aqui, não é? Através de Shayahu. Então, preste atenção, porque desaparecerão como fumaça. O que desaparecerão? Os céus e os mundos, as almas que foram criadas. Gente, para pensar aí as pessoas, todas felizes na sua religião, cercadas de multidões, todo mundo achando que está servindo o Eterno. Aí elas vão vir, vão morrer. Quando morrer, ó, acabou. Vai ser assim, ó, acabou. Por quê? Não conectaram. Elas pensaram, porque, mas, mestre, elas tiveram conexões? Não, elas pensavam, porque elas não chegaram aqui. Por que a gente sabe que elas não chegaram aqui? Porque elas não estão fazendo a vontade da Terra. Elas traduziram, retraduziram a palavra, elas não chegaram, mas elas acham que chegaram. Por que, Moré, elas acham que chegaram? Porque elas eram como os magos do Egito. Elas tinham chegado na Biná de Malhut, aqui abaixo. E essa Biná de Malhut, meus amados irmãos, o pessoal vai do outro lado, tá? O Zohar diz, eles têm revelações das almas do justo que vieram, eles ficam na esquina, e aí, o que vai acontecer? Assim como os anjos de Daniel, e aí, o que vai acontecer? Aí o justo fala, eles tiram o segredo do justo, do tzadik. Amanhã vai ter uma guerra, e uma importante pessoa vai morrer, isso vai acontecer. Aí vem aquele espírito, entra na pessoa e fala, olha, quando tal vai morrer? Amanhã vai ter uma guerra. E aí a pessoa fala, aí a pessoa, viu, ó, fulano de tal, veja, é como o faraó falou, veja só, Moshe, você jogou o seu cajado no chão, os magos também jogaram, você transformou o rio em sangue, a gente também faz isso aqui, ó, nossos magos também fizeram, veja como é que é a coisa. Mas quando chegou no quinto milagre, todos os feiticeiros do Egito se converteram ao Eterno, inclusive Pró. Que coisa fantástica, hein? E aí, você quer conhecer o Eterno? Vamos lá, que bonito, olha. Então, ó, vão virar fumaça, não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Quem não estuda a Torá, mas Moré, a pessoa está rezando, foi para o deserto, fez o caminho de Compostela, acho que esse é o nome, foi para Israel, subiu o Monte das Oliveiras, gastou milhares e milhares ajudando os pobres, não está conectado. O único mandamento da Torá é estude essa Torá de noite, conheça essa Torá, e conheça Abraham, conheça Raziel, conheça os segredos da Torá. Não tem outra coisa. Você pode andar de talite, você pode procurar ser uma boa pessoa. E eu falo, um homem mau vai ser salvo e um homem bom vai ser condenado, porque um homem mau estudou a Torá e um homem bom não estudou a Torá. Ainda não se entendeu isso. Porque um homem mau pode se tornar bom e um homem bom pode se tornar mau. Isso é verdade. Veja, então, se assim o santo bendito seja ele, primeiro criou, depois destruiu o que havia criado, o que é passível para os seres humanos, mas não para o santo bendito seja ele. O segredo é que o santo bendito seja ele criou o mundo, veja os olamins, as almas, pela Torá. Ele criou as almas pela Torá. Espera aí. Isso, como está escrito no princípio, Bereshit 1.1, que a Torá, sobre a qual está escrito, Hashem me criou como princípio do seu caminho. Michelei 8.22. É a Torá, não é outro ser. A Torá contém todos os céus, todos os poderes, todas as letras hebraicas, são toda a construção, não é um ser. É tudo que é criado, anjos, mundos espirituais, as sefirotes, é isso que Michelei 8.22 está dizendo. Assim, a Torá se autodenomina início. Por isso que é Breshit, não é princípio. E é por esse princípio, ou seja, a Torá, pela Torá, ele criou os céus e a terra, referindo-se ao céu e à terra superiores, que são as 6 sefirotes superiores de Biná,
que são sugeridas na frase Bereshit, criou 6. O que ele está falando aqui? Olha, gente, o Eterno, ele está falando o seguinte, o que a Torá está falando realmente, né? Ele está falando o seguinte, olha, ele está pegando a palavra aqui, bará, né? Essa palavra bará, deixa eu só aqui, ó, barashit, e ele está dividindo essa palavra no meio. Veja, a palavra bará, está aqui, ó, criou, tá vendo aqui? Criou, ó, criou, bará. Logo depois, no próprio livro de Bereshit, você tem a repetição dessa palavra, de novo, você vai ter a palavra bará 2 vezes, veja só. Deixa aqui o nosso texto voltar ao lugar, ó. Você tem a palavra bará aqui, logo depois você tem de novo, ó. Bereshit, depois bará, bará. Ó, bará, bará, está vendo? Ó, bará, aqui está bereá, né? Mas é bará e bará. As 3 letras são iguais. E tem gematria 223, né? Não é à toa que tem 223, porque 223 dá 22 letras, se você pega ali no nosso idioma, 22 mais 3 linhas da árvore sefirótica. Tomando 2 mais 2 mais 3, 7, que são as 7 palavras, que também tem aqui em Bereshit, como a gente já explicou várias vezes. Então, e aí depois tem Shit. Esse Shit aqui é 6. Então, ele criou 6. Por quê? Ele criou 6 mundos? 6 vezes o mundo destruiu? Não, ele criou 6 vezes os seres humanos e os destruiu, essas almas. Por quê? As almas não conseguiam entender que elas estão aqui numa missão. Então ela falava, poxa, eu estou aqui numa missão, mas tem um corpo que me veste, aí chega amanhã, poxa, eu não tenho o sorvete que eu quero comer, não tenho a roupa que eu quero botar, estou muito triste porque eu não consigo essas coisas, o corpo vai distraindo, eu tenho que ver o futebol, meu time tem que ser campeão, eu estou torcendo para o Flamengo, o Vasco ser campeão, eu estou torcendo para que amanhã eu consiga comer aquele churrasco, para que final de semana eu tenha um dinheiro, e tudo isso é o que destruiu a humanidade. Porque diz que a tecnologia, e a gente tem essas impressões na Terra, era tão alta que a gente nem chega perto. Agora a tecnologia aumentou e as pessoas estão se afastando cada vez mais da Torá. Eles não entenderam que a internet foi criada para se falar da Kabbalah. Tudo que foi criado, todos os carros do mundo, todas as vidas, todas as almas, todos os mundos, era somente para estudar a Torá e consertar. Eles não entenderam isso ainda. As pessoas que estão fazendo religião, venha ser feliz, venha construir isso e aquilo, venha fazer parte de um grupo, não entenderam ainda que tem que estudar a Torá de noite. Está todo mundo muito distraído. Eles não entenderam que quando o Eterno tem que recolher alguém, independente, a gente pode rezar, lutar para a pessoa ficar, para estudar a Torá, porque também não vai adiantar nada a gente botar o nosso ego à frente, a pessoa viver uma vida toda do nosso lado, e depois ela não estudou a Torá, não adianta nada, ela vai vir de novo e acabou, vai ser um problemão. Por isso, não perca nossas aulas às 19 horas. As pessoas não entenderam isso ainda. Elas não entenderam ainda. Elas querem sucesso financeiro nas suas profissões, etc., etc., mas elas não entenderam que elas nasceram para estudar a Torá. Elas não entenderam que o Eterno já criou e ele destruiu 6 vezes a humanidade. Não entenderam. Porque tudo foi criado para você estudar a Torá. Todo o universo, todos os planetas, tudo foi criado para você estudar a Torá. É lógico que estudando a Torá você vai ser feliz. Mas as pessoas procuram a felicidade do corpo físico. Não entenderam ainda. Então, veja, vamos ler de novo. Ó. A Torá se autodenomina o início. Tudo vai começar daqui. E por este princípio, ou seja, a Torá, ele criou os céus e a terra, referindo-se aos céus e a terra, referindo-se às 6 sefirotes superiores, que são, como a gente já está acostumado a ver tantas sefirotes, e aí a gente deve designar que não são somente essas sefirotes, são os mundos espirituais, essas 6 sefirotes. O Barashit criou a energia, ou seja, o conector que se conectaria ao nosso mundo. Porque sem esses conectores, não é, gente? Sem esses conectores, nada poderia se conectar. Opa, cadê que o nosso homem está aqui, ó? Nada poderia se conectar. Não haveria conexão, gente. Não haveria conexão. É isso que ele está falando, ó. Não haveria conexão do Yud, nem do mundo superior com o Yud. Não teria conexão do Yud com a letra Vav,
e a letra Vav não conectaria aqui com o nosso mundo. Quer dizer, já era. Está entendendo? Já era. Nada disso. Nem você não veria os planetas, você não estaria pensando, você nem falaria mal do próprio Eterno se isso não fosse permitido. Então, tudo foi permitido para você estudar a Torá. E lógico que Amaleque, como a gente vai ver, os que duvidam da Torá, por isso que estude essa Torá de noite. Ele criou 6. E apoiou pela Torá, pela aliança que incluía em Bereshit. No princípio, como Bereshit é composto do pacto, do fogo, Brit Shesh. Exatamente. A gente pode pensar que era somente, não é? Isso, mas não. Se você isola essa parte aqui, tá vendo? Este aqui é o pacto de fogo. Isso, fale comigo, um pacto de fogo. Ele é real. Ele tem um pacto de fogo com essa Torá. Isso mesmo. Veja, é um pacto de fogo. Não é um pacto, não é qualquer pacto. É um pacto, ó, vamos lá com o Moré aqui, ó. Brit, tá vendo? Ó? Aqui a gente tem a palavra, ó, Beit, Reish, Yud, Tav, que é pacto. Brit, um pacto de fogo. Por quê? Eu tenho um Shin aqui, ó, nessa parte que eu estou fazendo um Xzinho aqui, e tem um Men aqui que envolve tudo, tá vendo? Pacto de fogo. A luz tem que descer, você tem que estudar, e o que você vai ganhar? Mestre, ganhei na Mega Sena. Não, pode ganhar, qualquer um pode ganhar. Quanta gente ganha na Mega Sena? Ah, mestre, eu comecei a ganhar muito dinheiro agora, eu estou abençoado. Não. Quando você falar assim para mim, mestre, que desejo de estudar a Torá, poxa, eu não consigo ficar longe dessa Torá. Eu sou apaixonado pela Torá. Nada vai me distrair dessa Torá. Eu estou no meu trabalho, se eu não tenho muito conhecimento, eu estou vendo um vídeo lá de estudo de canais sérios do nosso canal. Você escolhe. Eu aconselho você a ver o nosso canal, né? Então, vamos lá. E aí, mas fique onde a sua alma se sente bem. Se está falando de Torá. Uau! Poxa, Shem, olha essa aula aqui, o senhor está me revelando tanta coisa, meu pai. Como que eu poderia imaginar essas coisas? Eu fiquei a vida toda dentro de outras coisas, não entendi a vida. Isso é amar a Torá. Como Bereshit é composto esse pacto de fogo, você tem que sentir isso. Como está escrito, se a minha aliança não fosse com o dia e com a noite, é como se eu tivesse estabelecido a ordenança do céu e da terra, Eremiarro 13:25, ele só fez o mundo para isso. Ele só fez o universo para você estudar a Torá e consertar sua alma. Assim, os céus e a terra são sustentados, ó, pelo estudo da Torá, e a sua existência depende da apresentação dessa aliança de Bereshit, que é a Torá. E os céus foram criados e sustentados pela Torá. Estão descritos no versículo, os céus são céus de Hashem, em 115:16, a terra que foi criada e apoiada pela Torá, e é chamada de terra dos vivos, porque os vivos são que estudam a Torá, não é a igreja que está fazendo reza, não são os muçulmanos que estão na Meca, não são nada disso, porque eles pegaram esse livro e mudaram tudo. É quem estuda a Torá. É você que está acordando de madrugada com a boa intenção, é você que está buscando o eterno, se apaixonar pela Torá, estudar a Torá. É você que sustenta os mundos, mas parece que não, porque são poucos, tão pequenininhos que nós somos, mas ele é grande, e a sua Torá é grande. E são esses que estudam a Torá que mantêm esse mundo funcionando, de madrugada. Terra dos vivos, está vendo? Fantástico, fantástico. Vivo é aquele que estuda a Torá. Se nós que estudamos a Torá somos os vivos para o Olam Rabá, quem são os mortos? Né? Compreende 7 terras, veja, essas 7 terras sobre as quais o rei Davi disse: caminharei diante de Hashem na terra dos vivos, que são os Sefirotes. Terlim 116:9. Eles são chamados de a terra dos vivos para indicar que eles estão relacionados com a própria Biná, que é a Sefirá lá de cima, que é a primeira rei, que é chamado de Elohim vivo, como esses céus e a terra se originaram de Biná. Tudo o que nós temos aqui vai se originar de Biná, da letra rei, não é, gente? Da letra rei superior. Então, vamos apagar aqui, ó. Essa letra rei aqui de cima, ela vai originar
Tá vendo? Ó? De tudo que existe nessa letra rei menor aqui de baixo. Que fantástico. Maravilhoso. Os canais vão se abrir, a Torá vai descer, as pessoas vão compreender, as suas mentes vão brilhar como estrelas, porque elas vão entender. E quando o Biná ilumina, nós também subimos para fazer o ciclo, tá vendo? Olha que bonito. Moré, quem não conhece a Torá, bloqueado. Mas Moré, eu vi até gente flutuando, bloqueado. Mas Moré fizeram milagres, bloqueado. Leia Devarim 13, leia lá, leia do 1. Se aparecer no meio de vós um profeta que fizer milagre, tal sinal aconteceu, revelar sonho, se te levar diante de outros deuses, não vá. Leia Isaías 44, 45, lá o Eterno fala, olha, eu sou o primeiro e sou o último. Sou eu que adoeço, sou eu que curo. Sou eu que faço nascer, eu que faço morrer. Sou eu, não há outro comigo. E ele começa a rir das pessoas que fazem a imagem de um homem como se fosse o eterno. Se ele é o primeiro, ele não tem pai. E se ele é o último, ele não tem descendente nem filho. Mas diz, Israel é o meu filho primogênito. Ele não está falando de um povo, disso e aquilo. Ele está falando de pessoas que são estudantes de Torá, filhos ideológicos. Não são filhos porque são mais especiais que as outras pessoas. É isso que as pessoas querem fazer, tanto no biológico, ou seja, DNA, separação de castas, como na alma, falando, não, a minha alma é maior que a sua alma. Como que o Eterno poderia criar uma alma maior do que a outra? Que ele está falando, olha, se você consertou mais em uma vida, nessa vida você vem mais pleno. Na próxima vida, se você consertou, você vai vir melhor, você vai vir num lugar melhor, com mais facilidade de estudar a minha Torá de noite. Só que as pessoas foram criando vários e vários sistemas. Eles querem ir para a Lua, querem ir para o Sol, querem ir para Marte, querem ver o que a Terra vai ser destruída, etc. Mas, ao mesmo tempo, eles nunca pegaram a Torá. Todas essas tecnologias, ainda que absurdamente andasse longe da Torá, nos fez ver a grandeza do Boré. Porque até onde o James Webb chegou, 13 ponto, alguma coisa de milhões de anos. É impossível para um homem viajar na velocidade da luz. A gente, depois, com a ciência, descobre que o raio solar demora 8 minutos para chegar na Terra. Quando você olha para o Sol, você está vendo o passado. São coisas que nem poderíamos imaginar no mundo físico. Imagina aquilo que se tem no mundo espiritual daqueles que estudam essa Torá de noite. Quanto mais dificuldade você vai ter para estudar a Torá. Vegetró era um grande feiticeiro. Ele teve dificuldade. Todo mundo tem dificuldade. Nós não somos santos. Nós não somos santos. Nós dependemos dos tzadikim nos ajudar. Nós não temos santidade. Mas ela vai ser ativada. Sabe por quê? Porque é isso que vai acontecer. Os sábios da Torá estão chegando e eles vão nos ajudar. Depois ele criou os céus e a terra sobre a forma, sem qualquer fundamento, ou seja, sem Yesod. A aliança para sustentar isso se refere aos céus inferiores e à terra, que simbolizam macho e fêmea. Ou seja, Zerampim, que é macho, que insemina a terra, que é fêmea, que é Malhut, ser adoçado com Biná, ou seja, tinha que ser adoçado com Biná. Como está escrito, a terra estava sem forma, é porque as pessoas não tinham acesso à Torá. Por causa dessa situação, o santo bendito seja ele, quis dar a Torá, que representa a aliança da circuncisão. Não é fazer circuncisão. A Torá é a circuncisão. Não é cortar um membro sexual, não é nada disso. As nações do mundo, porque ele quis dar, porque a adesão à aliança da circuncisão teria adoçado Malhut, o quê? Aliança a Torá, a Brit Esh, pacto de fogo, não é circuncisão no membro sexual. Isso não tem nada a ver com Torá. Então, teria adoçado Malhut por Biná, teria aquela luz da letra Rei superior. Assim, o Morrim, que se chama Torá, teria sido revelado sobre eles, mas porque não queriam recebê-la. A terra permanece seca, ela permanece seca. E, além de seca, ela está ressecada, está sem Torá. E por mais que nós falemos, por mais quantos alunos, quantas pessoas a gente tem falado dessa Torá, quantas pessoas a gente tem falado dessa Kabbalah, a gente não tem posto preço na Torá, a gente não tem falado para as pessoas, venham estudar só se você pagar X. Talvez se a gente fizesse isso, esses cursos nossos estivessem cheios.
A gente tem falado, gente, vamos estudar a Torá, vamos nos juntar, porque a terra está seca, ela está ressecada, ela precisa, às vezes você imagina, mas eu, quem sou eu? Não estude. Você não é nada, eu também não sou nada, mas ele é tudo, é ele que falou. Olha que bonito. E por isso que está escrito que as águas debaixo do céu sejam reunidas em um só lugar, e que a terra seca seja e apareçam. Isso é Bereshit 1:9. As águas aludem o quê? A Torá. Veja, não são águas, meus amados, não é que houve a Pangeia, não é que houve um dilúvio. Veja, as águas, que é Maína e Cuvim, essas águas femininas são a Torá e a presença divina. A presença masculina alimentando a presença feminina que está aqui no exílio conosco. Há um só lugar, veja, reunir significa Israel, que não tem nada a ver com Israel física, tem a ver com Ishael, direto a Deus. Ishá e El, direto ao nome El de Hesed, de amor e bondade. Porém, as almas de Israel vêm daquele lugar sobre a qual está escrito: bendito seja a glória de Hashem do seu lugar. Ezequiel 3:12. A glória de Hashem é a Sheriná inferior, está vendo? Malhut, ou seja, a própria Malhut. E de seu lugar, está vendo aqui lá, do seu lugar, é a Sheriná superior, ou seja, Biná, onde tem a outra letra rei. Assim, Biná é chamado de lugar, veja, terra seca, lugar, e como as almas vêm de lá, de Biná, veja, todas as almas vêm de lá, certamente o nome Yud Rei Vav-Rei repousou sobre eles. E está escrito sobre eles porque a porção de Hashem é o seu povo, veja, aqueles que são diretos a ele. Este é o significado do versículo, que as águas sejam reunidas em um só lugar, não tem nada a ver com literal, tá vendo? A água se refere à Torá, prestem atenção, vai colher a água da Torá. É um lugar, e um lugar significa Israel, ou seja, a pessoa que é totalmente doação. Os desejos de bondade e santidade. Os destinatários da Torá, está vendo? Os destinatários da Torá, como descrito acima, isso exclui as nações do mundo. O que são as nações do mundo? Moré, são as pessoas? Não, são os desejos impuros dentro de nós, desejos de recepção, que não desejavam receber a Torá. Por que eles não querem receber a Torá? Por causa das quais a terra permanecia desolada e seca. Por quê? Quanto mais eu me afasto da Torá, mais eu me envolvo com o sistema financeiro, outras coisas, sabe-se lá o quê? Não é só o sistema financeiro. Às vezes eu posso entrar numa causa que agora eu vou defender isso, eu vou defender aquilo, eu vou para um partido direito, esquerdo, que agora vai ter a nossa economia vai ser abalada. Você quer que isso não aconteça? Estude a Torá, faça a sua parte. Não se preocupe. Pare de bobagem, deixe de ser bobo, vamos deixar de ser bobo. Leia Daniel, acho que no 1 ali, ou no 2, ou no 4. Ele que muda as estações, legal. Você não pode mudar as estações, pode? A ideia é essa, sempre uma tapinha bem de leve, você pode. Não. Ele levanta reis e ele tira os reis. Qualquer ser humano hoje, em qualquer situação no mundo, que foi elevado ou não elevado, que viveu ou não viveu, que nasceu ou vai morrer, etc., tudo é ele. Porque podem ter tribunais celestes, mas só existe um juiz. Só existe o Boré, que é poderoso e que ele se mantém acima de todas as coisas através dessa Torá. Não há outro além dele. Não imagine uma coisa dessa. Baruch Hashem. A Torá simboliza o assentamento do mundo, porque os mundos foram criados por ele e existe sobre eles. As nações do mundo que não aceitou, permaneceu desperdiçado e destruído. Este é o significado da frase: que o santo bendito seja ele que o mundo os destruiu. Todas essas almas que foram para os desejos de corrupção, que foram ante a Torá, que não entenderam que somente a Torá podia ressignificá-los, poderiam escrever os seus mundos, sua vida nos mundos superiores, eles foram destruídos. E esses se referem àqueles que não mantiveram os preceitos da Torá e não elevaram Malhut a Biná para serem adoçados pelos atributos de misericórdia.
portanto, o mundo está desolado para estas pessoas. Isso não significa que ele destruiu e destruiu suas próprias criações, referindo aos céus e à terra e a tudo que há. Como as pessoas podem presumir e ao explicar esta frase, porque ele deveria destruir seus próprios filhos, Israel, sobre quem está escrito, Berribarã, quando eles foram criados, Bereshit 2:4, Berribarã, que significa que eles foram criados pela letra rei, Berribarã, por Malhut, que foi adoçado pelo atributo da misericórdia, em Biná, uma vez que aperfeiçoados por Biná, não, são adequados ao desejo do santo, bendito seja ele, portanto, porque eles deveriam destruí-los, ele pergunta. Quando a pessoa estuda a Torá, ela entende porque ela está aqui. Por causa daqueles que as nações do mundo que se converteram ao judaísmo, a Torá, ao Taná, a pequena letra rei, que é 5, dos 5 livros da Torá, que é a letra pequenininha lá no nome de Abraão, caiu durante o 5º milênio. Veja, que é o rei. Então, esse rei também está ligado ao 5º milênio. Este 5º milênio é desperdiçado e seco. Veja, o que é desperdiçado? A gente está num ano de 5.786, estamos 5.786 anos dentro do ano 6.000. Mas no ano 5.000, no 5º milênio, a gente deixou para trás, foram que nossos sábios vieram trazer. O ser humano ele recebeu várias tecnologias mandadas pelo Boré. Manda o telégrafo, mandou o telégrafo, manda a eletricidade, manda a lâmpada, tudo isso codificado na Torá, eu mostro para vocês, ele mandou a ideia, ninguém criou nada, é ele que manda, é ele que cria, é ele que faz, você não descobre nada, eu não descubro nada, porque ele fala lá na Torá dele, antes que eles rezem e abram seus lábios, já terei atendido as suas rezas, porque o que ele está falando, olha, vocês não sabem o que estão pedindo, você não sabe nem o que você vai fazer hoje, eu já preparei todo o caminho para você, deixa de ser bobo, creia em mim 100%, para de ficar fazendo cálculos, que eu sei que você sabe, que o outro sabe, faça cálculos corretos, estude a Torá. É isso que ele está falando. É isso que ele está falando. Se algo deu certo ou deu errado, é porque tinha que dar certo ou errado, é o seu ticum, ele vai ter que trabalhar com você. Pare de ficar sem sabor, sem sal, quando as coisas não saem do jeito que você quer, porque ele já preparou tudo. Inclusive, a palavra que eu estou falando, o pensamento que eu estou tendo, foi ele que já criou, porque sem ele nada existe. E ele criou para a Torá. E diz ainda, o versículo, como no versículo, e o rio será desperdiçado e seco para cima, em Yeshayahu 19:5. Desperdiçado refere-se ao primeiro tempo e seco ao segundo tempo. Ou seja, está vendo aí? Ó, o primeiro é o quê? Desperdiçado. Ó, desperdiçado é o primeiro tempo e seco é o segundo tempo. Aí vocês podem falar assim, Moré, mas... em vários sentidos, tanto no sentido literal, quanto no sentido espiritual. Nós desperdiçamos. São 5.780 anos de desperdício, exceto dos cabalistas, em relação a essa Torá. Por isso que está aqui, ó, Haitá, está vendo Haitá? Ó, um rei, Biná e Malhut, no meio 410 anos. Ou seja, 10 sefirotes, mais, aqui, ó, o 400, está vendo? Que é o tempo que o Israel está no cativeiro. Mas se você pega essa parte do meio, você tem 410, 400 mais 10, que são a destruição do primeiro templo. E somando aqui, o outro templo foi destruído, quando foi reconstruído, com 420 anos. Está aqui codificado, a destruição dos dois templos. Veja, isso se chama o quê? Refere-se ao primeiro templo, desperdiçado ao primeiro tempo e seco ao segundo tempo, porque não entenderam ainda. Não entenderam. O que não entenderam, Moreto? Eu não estou entendendo ainda. Você vai entender. Não estou entendendo ainda. Eles não estudaram a Torá dia e noite. Eles ainda não entenderam. Nós ainda não entendemos. E se não entendemos, vamos acontecer o quê? Várias e várias coisas absurdas na nossa vida. O Eterno vai provar se a gente ama essa Torá. Ele fala isso na Torá. Eu vou ver se...
Você está rezando, falando, pai, eu te amo, ô meu amado, ô meu querido Borê, ô santo. Aí daqui a pouco está lá no videogame, Big Brother, não sei o quê, blá, 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 bli, bli, blá, blá, né? Eu vou provar ele, vou ver. Ver se ele vai estudar, como não tem nenhum, como eu falei para Josué, Moshe falou para Josué, eu vou ver se ele vai estudar essa Torá. Daqui a pouco a pessoa pega a Torá, dorme em cima da Torá. Daqui a pouco a pessoa pega a Torá, aí surge um problema, ixi, tem que resolver isso aqui na minha casa. Eu sou agora a pessoa que vai resolver todos os problemas. Estou indo aí, irmão, peraí que eu estou indo. Aí ele não entendeu que quando ele fechou a Torá, ele sentenciou o universo a não receber essa luz que está falando a Torá. Não que ele não tenha que fazer, vá com a Torá, pega a Torá, bota do seu lado, vai com ela dentro da cabeça, vai meditando, vai rezando, vai pensando se a pessoa não está na Torá, como que você vai fazer para ela entender isso que a gente está falando aqui? E eu nem sei se a gente está entendendo ainda, na verdade. Não é? Moshe queria trazer os prosélitos sobre as asas da Shekhinah e presumiu que eles também foram retirados de Malhut e adoçados pelo atributo da misericórdia, que é o pequeno rei. Ele presumiu que eles foram tirados de lá. Assim, ele desenhou os morrins deste pequeno rei de Abraão. Os prosélitos trouxeram-lhe descendência, como está escrito, vai, desce pelo teu povo, como é a questão de Moshe, Shemote 32:7, o que significa que fizeram a nação de Israel pecar com um bezerro de ouro e não receberam o morrim do pecado. Rei, admirados com a letra Yud, de Yud Rei Vav Rei, e com o amor com a letra Rei, então eles desceram do seu grau, que é a letra Vav, né? Eles desceram lá da letra Vav. Continua assim, aqui. Assim, a letra de Yud Rei Vav Rei desceu, né? Ó, Yud Rei Vav Rei, o tetragrama desceu, junto com Moshe, para guardar, para que não perecesse entre eles. Por quê? De acordo com o segredo da reencarnação, ele estava destinado a misturar quem estava Moshe entre a multidão, mista, no exílio. Veja, no exílio, tá vendo? Cujas almas se originam do aspecto do que está escrito, porque os céus desaparecerão como fumaça. Shear 51:6. Esses são aqueles para quem Noa não pediu misericórdia. Sobre eles está escrito, foram destruídos da terra. Bereshit 7:22. Veja, esses são aqueles para quem Noa não pediu misericórdia. Vocês lembram que tem uma parte no Tanakh que diz assim, ó, ainda que tenha Noa, Moshe e Jacob, não sei, não lembro os três nomes, no meio deles não haverá salvação. Não haverá salvação. Vão ser destruídos. Sobre eles está escrito, foram destruídos da terra, porque vieram daqueles de quem se diz, apegaram-se à lembrança de Amaleque. O que é Amaleque? Dúvida, eu já vou botar para vocês o que é isso. Devarim 25:19. Moshe não se protegeu, ele não se protegeu deles, está vendo? E deixou cair o pequeno rei entre eles. Por essa razão, ele não entrará na terra de Israel, por isso que Moshe não entrou, até que traga o rei de volta ao seu lugar. Ou seja, quem é o pequeno rei? É Malhut. Também, por isso que ele caiu da sua série, a letra Vav, Yud Rei Vav Rei, desceu com ele, por causa disso, a letra Rei caiu e a letra Vav de Moshe a levantará, cajado de Moshe. Então, veja, foi através desse pequeno rei, que é Malhut, o rei de Abraham, que a letra Rei de Berribarã, que Moshe recebeu assistência, está escrito sobre isso. Fez com que seu glorioso braço fosse para a mão direita de Moshe. Ishayahu 53:12. Tirou dali, de dentro dos quipotes, pelo poder da letra Vav, e trouxe consigo imediatamente a letra Yud Rei.
repousaram sobre ele, sobre o rei inferior, e voltou, o voto foi cumprido, de acordo com o segredo do versículo, porque Iá, que é a primeira parte do tetragrama, jurou do seu trono, isso é a palavra trono aqui, como a gente vai ver, está incompleta, Kaf Sami, que Hashem terá guerra, né, ele diz aqui, terá guerra, Shemot 17:16, vamos ver, no livro de Shemot 17:16 está escrito o seguinte, vamos ver. Shemot, está escrito o seguinte, leiam comigo aqui, 17:16. Vaiomer, Kiad, El, Keis, Adonai, a primeira parte do Tatagrama, Yudia, Guiá, Melahamá, La Adonai, Bemalek, Medor, Dor. Veja, então é muito importante ver aqui o tetagrama, a primeira parte, ou seja, a primeira parte que está ligada, os novos alunos aí se ligarem, Yud e Re, que são as partes superiores, está dividida aqui do mundo inferior, então ele está falando isso, mas a palavra também aqui está incompleta, e a gente vai entender por quê. Aqui tem um Kaf e tem um Samer, tá? Exatamente isso. Kaf Samer, Samer tem gematria 60, 40, 120, com mais 100 do Kaf, 220, que vai dar 22 letras hebraicas. E aí o que acontece? A gente tem aqui exatamente uma coisa fantástica sendo falada. Até que Amaleque vença, né? Isso acontece, o nome estava incompleto, como a gente está vendo, faltando a letra Vav Rei, e o trono Kisekaf, Samealef, está incompleto, porque faltava a letra Aleph, está vendo? Mas agora o nome alcançou a perfeição, está completo pelas letras Yud e Rei. E o trono também completado com a letra Aleph, né? E o aspecto, qual é o significado de geração em geração, no verso Hashem terá guerra contra Amaleque, a geração em geração, ele respondeu, este é Moshe, sobre o qual está escrito, uma geração passa e outra geração vem, Correlete 1:4, né? Já foi explicado que a geração contém nada menos do que 600 mil almas. Disse que uma mulher deu à luz, né, no Egito para 600 mil almas, numa barriga. Isso significa Moshe, pois Moshe é equiparado a 600 mil almas. Agora a gente tem que entender aqui. O que ele está falando? Olha, gente, a palavra trono, ela não está completa. Ela estava faltando uma letra Aleph. Por isso que ele falou lá, estava faltando exatamente uma letra Aleph dentro da palavra trono, porque só tinha Kaf, como a gente viu lá, e Samer. Então, tinha que se colocar exatamente essa letra Aleph, porque o Aleph é um, ele representa o eterno. E quando eles botaram, então, essa letra Aleph lá no nome do eterno, então o trono ficou completo. Na verdade, é tudo um grande mistério, um grande segredo para mostrar o que está acontecendo e o que vai acontecer com as almas. Porque todo mundo hoje fala muito que conhece a Bíblia, que conhece a Torá, que está estudando, estão lendo uma tradução totalmente fora do contexto original, né? Então, eles não estão entendendo ainda a Torá. Eles não entenderam ainda, a gente ainda está falando aqui no nível, não é? Eles não entenderam ainda essa Torá. Eles têm que entender essa Torá. Nós temos que levar a Torá para as pessoas. São tudo conexões. Como a palavra não tinha a letra Aleph, veja, a pequena letra Aleph, então não conseguiu conectar, porque não tinha Torá. Não é? A Aleph, quando a gente vai vendo o alfabeto hebraico, começa lá de cima da letra Aleph, aí vem a letra Beit, aí depois da letra Beit vem a Gimel, até chegar na última letra. Veja, o processo da descida das letras é o contrário, começa lá no borê do Aleph e a energia vem descendo até a letra Tav, que está acima do nosso mundo. Então, se a pessoa não tem o esquema de como isso vai fazer, e como se vai fazer isso, entender isso, ela não consegue descer luz. E a luz se desce como? Estudando a Torá, não tem outra forma.
O que acontece que eu tenho visto? Chegam pessoas até a nossa escola, e ela fala assim, pô, Moreno, meu filho está doente, meu irmão está doente, meu primo está doente, eu estou doente, eu estou desempregado, eu estou isso. Aí a gente, na maior boa vontade, a gente faz, não, vamos rezar, a Shem vai abençoar, a Shem vai, lógico, como não? Ele que abençoa tudo, né? Aí a pessoa consegue um emprego, a pessoa é curada, ó, elas metem o pé. Porque foi isso que elas aprenderam na idolatria. Mas elas não sabem que isso também é um teste do Eterno. Vamos ver aqui se é um teste do Eterno ou não é. Olha só. Por que o Eterno fala, né, no Devarim? Porque às vezes a pessoa pensa assim, é só a parte revelada. Veja, não, ó. Cuidado para observar apenas aquilo que eu te ordeno. Não acrescente nada, nem retire nada disso. Aí lá no Novo Testamento está lá o fulano e tal. Estava escrito, eu porém vos digo. Estava escrito, eu porém quebrou a Torá. Ai, mas Moré, eu estou a minha vida toda acreditando nele. Burro e mentiroso. Porque quando você pega o Novo Testamento para ler, nem rabino. Veja lá no nosso canal. JC era rabino? Porque um rabino conhece a Torá. Não, mas Moré, você não tem que entender nada. Eu tenho que entender o que está na Torá. Até porque os outros mundos espirituais, ele existe. Veja, cuidado para observar apenas aquilo que eu te ordeno, não acrescente nem retire. Inclusive, na Torá tem um Shema de Israel, o Shema de que a gente deve crer somente em Hashem. Se aparecer entre vós um profeta, veja, e ele fala aqui, ó, Ki Yakum, B por Berra, navia, tá vendo? Um nave, um profeta. Veja que fantástico. Ó, Rolém, Halon, Venatan, ele está falando de sonho. Se você tiver um sonho, Elehinhot, ó, Mufete, um profeta, um adivinho dos sonhos, que vos dê um sinal ou um presságio. Ele continua, o Berraot, Verramofete, Ase, Davá, Eleira, Lemor, Nilerha, Ahari, Elohai, Aharim, Elohei, Aharim, Elohim, Aharim, Asher, Lo, Idaetam, Vena, Vedam, dizendo, sigamos e adoremos outros deuses. Por exemplo, nunca existiu. Olha, eis que ele estava guardado desde a eternidade no seio do Pai, mas ninguém sabia. Aí ele veio aqui, os romanos pegaram, adotaram ele como seu Deus, mas ele estava lá, Moré, desde a eternidade da eternidade. Onde está isso na Torá? Se o Eterno fala, eu sou o primeiro, sou o último. Não, mas aí tem que se entender a filosofia, porque o Logos, o Zero, não tem nada disso. A coisa é clara, ó. Se levar você, sigamos, adoremos outros deuses que vocês não conheceram, se estava escondido, como é que ia conhecer? E agora o Eterno vem e fala, não, agora vocês têm que crer nisso, e que você não experimentou, mesmo que o sinal ou presságio nomeado para você se realize, não dê ouvidos às palavras daquele profeta, ou daquele adivinho dos sonhos, pois o seu Eterno está testando você realmente para ver se você ama o seu Deus de todo o seu coração. Ou seja, o que é amar? Manter a Torá de pé. Manter a Torá, que é a fonte da vida, para a vida além da vida. É aí por isso que ele fala, eis que mandarei o sinal para vocês do Espírito, porque ele quer, essas entidades, a falsa Shekhinah, ela quer provar que é verdade. Infelizmente, eles pegaram e fizeram um nó nessa Torá. Você está sendo convidado a voltar para casa. Estude a Torá de noite. Ah, Morel, não tenho paciência? Bote aí, tem mais de 1.500 vídeos, mas estude certo. Porque muitas pessoas pensam, agora eu vou começar a estudar a Torá, muitas pessoas falam, vou estudar sozinho, eu não preciso de um mestre, eu não preciso de alguém que conheça a Torá, eu já sei, e acabou, eu mesmo vou estudar, e aí não consegue. Por que não consegue? Né? Porque não entendeu a Torá ainda. Não se estuda a Torá sozinho. Você tem que estar num grupo, senão a pancada vai comer de uma forma que você nem imagina. E é o que a gente está falando. Veja, quando tem o pecado do bezerro de ouro, está vendo o bezerro do pessoal adorando, não é nada disso. Não é possível, gente. Não é possível.
E depois do pessoal ter visto o milagre que eles viram, ele construiria um bezerro de ouro. Não é isso que está falando. O que está falando na Torá? O que está falando na Torá? O Eterno falando para Moshe, ó, tá vendo? O povo que você tirou do Egito, a mistura de pessoal, está lá, Moshe. Eles estão lá, Moshe, eles estão fazendo idolatria, Moshe. Veja, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Pelo amor do Eterno, é quase chorando que eu falo isso. Gente, ele é o Criador, ele é o Borê. Ele não se movimenta no meio da natureza. Todo o universo inteiro, eu vou fazer um pontinho aqui para ser atrevido ainda, ó, é assim, vou botar aqui, mas não dá para mim fazer o que é realmente. Todo o universo, todos os anjos, todas as forças espirituais, todas as forças que são espirituais negativas, tudo que existe, esse pontinho aqui, deixa eu diminuir um pouquinho para não ser, tentar ser menos arrogante com o Boré. Eu vou diminuir um pouquinho para vocês, tá vendo? Isso aqui é todo o universo, tá? Isso aqui não é o nosso planeta. O nosso planeta é pequenininho. Isso aqui é o máximo que eu consegui. Agora eu vou aumentar aqui, ó, aumentar o nosso slide. Olha só que fantástico, ó. Ó, tá vendo lá, ó? Ó, o pontinho? Isso aqui é o universo. O resto, tudo em branco, é assim, é muito mais. É ele. Ele cria tudo. O Eterno ele não pode estar aqui, ó, vou descer lá no Malhut, vou me formar. Não tem como. Por isso que a Shekhinah está aqui. Ele cria toda a realidade. Vamos lá, vamos voltar lá. É ele que cria toda a realidade. É ele, somente ele, que faz que a luz desça através de todo esse universo aqui. Ó. Moré não tem outro? Não. Exatamente isso, ele não tem outro, não tem outro, não tem outro. É ele que faz a pequena luz descer. Olha só, ó, a pequena luz, vamos botar aqui a pequena faixa de luz, né? Essa luz ela desce, segundo nossos sábios explicam, ela desce, ó, e não pode dividir, senão divide a realidade, ó. Ela vem descendo, ó, até aqui embaixo, mas não divide. Vê se não é a letra Aleph, todo o universo. Por quê? O Yod Re Vav Re está acima disso aqui, de todo o universo. Meu Deus. Meu Deus. Que Deus é que está dentro da tua cabeça aí? Deus servo seu que fica aqui, olha, pai, me dá casa, pai, eu preciso disso, pai, eu preciso daquilo, pai, eu preciso daquilo, manda dinheiro, manda saúde. Hã? Hã? Ele mantém tudo. A gente nem sabe planetas que existem e está lá funcionando. A gente tem 37 trilhões de células dentro da gente, a gente nem sabe como não está funcionando, como tudo está indo. É fantástico. A gente não conhece o mundo microscópico, além do que a gente pode ver, mas existem fakes, enfim, um mundo que nem dá para a gente chegar. É o macro e o micro que a gente não consegue alcançar. A gente não fica preocupado, a gente só fica preocupado com as picuinhas que o lado negativo consegue colocar na nossa cabeça. Ah, eu estou imaginando ainda entender essa Torá. Por quê? Esse é o pecado do bezerro de ouro. Não entenderam isso aqui ainda. Oh, meu pai, não dá para falar de você pelo psicológico, meu pai. Não dá para imaginar. Eu, quando chego na frente de um mar, eu tenho uma... Ih, como Deus é enorme, olha o mar. O que tem dentro do mar? Peixes, plânctons, bactérias, sal, sabe, sei lá mais o quê. E os rios que vão para o mar, meu Deus do céu, meu Deus, nem a terra eu consigo. Gente, mas por quê? Pegaram e fizeram o maior pecado do mundo, o bezerro de ouro. Por que é o bezerro de ouro? Vamos lá, Maria César, vamos lá, Alex, se vocês estiverem aí, o que é o bezerro de ouro? Eu vou mostrar para vocês o que é a maior idolatria de todos os tempos, o que realmente tem a idolatria revelada, que é pesada, mas é exatamente aqui, ó. Veja, é tão fácil. O Eterno falou assim: eu vou botar uma coisa tão fácil para o homem perceber. Veja, por quê? Ele botou o estômago do boi. Veja, o bezerro é de ouro. Por que o bezerro é de ouro? Porque as pessoas não estudam a Torá adequadamente nos seus níveis. Elas não colocam a Torá nos seus níveis. Elas não estudam os 4 níveis da Torá. E se elas não estudam, elas não têm força para estudar o sistema Pardes.
e proíbe todo mundo de estudar. Isso é o quê? Está dentro do boi, ó. Idolatria. É idolatria. Elas não entendem que o boi tem 32 dentes, porque elas nunca pararam para pesquisar isso, porque elas estão interessadas em fazer o que a Torá não fala, que é comer carne de boi e de porco, isso não tem nada a ver. Então, os dentes do boi ou da vaca, que são, ó, ela não tem essa parte de cima, todo mundo sabe, né? Mas esses dentes são 32 dentes. O boi, ele tem 32 dentes, que são o quê? Então, está falando de boi ou está falando de Torá, 32 caminhos de Torá? O que vocês acham? Imaginem aí, estão falando de 32 dentes, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Olha, vou entrar aqui o nosso... É assim mesmo, ó, tá vendo? A gente às vezes quer fazer agora, 32, deixa eu botar de novo. Quantidade do dente do boi. Vamos lá, olha só, vamos comer. Não é 24, ó, são 24, quase que eu levei um susto aqui, eu falei, ó, 24 dentes, sendo 8 incisivos, tá vendo? Então, eles vão ter no total 32 dentes, né? Porque ele tem os molares, então ele tem incisivos, ele tem 32 dentes. E esses 32 dentes do boi, ele representa o quê? Né? Ele representa exatamente os 32 caminhos de Torá. Deixa eu botar aqui de novo, ó, quantidade de dentes da vaca. Deixa eu botar aqui. 32 dentes. Tá vendo? Lá são 24, eu não entendi nada, não sabia. Agora, então, são 32 dentes. Por isso que quando fala, ó, tem sonho, ele sonha com vacas, etc., 32 dentes. Aí você pode perguntar, eu vou mostrar para vocês, os alunos mais antigos estão acostumados, mas eu vou mostrar de novo. Por que 32 dentes? 32 caminhos de Torá. Tá, isso a gente já sabe. Morel, se eu falar isso toda hora, não aguento mais, Morel. Ó, Beit, vale 2. Vamos para o último livro da Torá. Lá no Devarim, último capítulo, lá perto de Moshe, já está indo embora, já para Yehoshua assumir, nós temos a última letra Lâmide, tá vendo? Então, 30 aqui, com 2 lá, 32 caminhos. Por isso que são 32 caminhos. Veja, eu estou falando o quê? Vamos tentar explicar aqui para vocês. Eu estou falando o quê? O bezerro era de ouro. O bezerro está estacionado, porque os 4 estômagos não estão funcionando, tá vendo? Os dentes também, os 32 caminhos de Kabbalah, não estão funcionando. Aí ele fala assim, você deve comer o animal com a pata fendida, né? E a gente não entendeu ainda que não é pata fendida. Na verdade, não tem nada a ver com dente de vaca, nada disso. Tem a ver, não é, com a árvore sefirótica. Porque se você pega a pata de boi, olha só, ela é dividida no meio, tá vendo? Ela é dividida no meio. Ela tem uma divisão aqui, ó, que legal. Ó, vou pegar essa aqui que já virou um copo, só por causa da divisão maior. Então, ela é dividida no meio. O que significa isso? O que a gente pode tirar disso? A gente está falando de um sistema, não é? De Torá. Veja, tudo são metafóricos, são coisas metafóricas que a gente tem em relação à Torá. Aqui está o nosso pezinho de boi. Deixa eu tirar ali a partezinha de cima do pezinho, para a gente ficar só com a parte de baixo, ficar mais bonitinho aqui, ó. Depois a Moral faz o corte. Assim que, olha, assim, ó, cortar, vamos cortar aí, olha, cortar. Não quer ir, gente. Não quer cortar, tá vendo? Ó, o Moré está tentando, ó, vamos cortar. Vamos pegar aqui uma imagenzinha, cortou. Ah, não quer ir, tudo bem, não faz mal. Vamos lá, gente. Então tá aqui, ó, a patinha de boi. Vamos pegar aqui a nossa árvore. Ué, o que aconteceu aqui, ó? Aconteceu alguma coisa. Isso não tá... Ah, sim. Vamos tentar agora, gente. Tinha fundido tudo ali, ó. Vamos, agora será que vai? Ah, agora vai. Ó, de vez em quando acontecem as coisas que não o Moré sabe como é que ele fez isso. Olha, vamos lá, ele unificou tudo aqui, é por isso que a gente não estava conseguindo. Ó, nós temos a patinha de boi aqui, um animal que você tem que comer. Ó. Vamos trazer a nossa árvore aqui para frente. Olha só que coisa fantástica, não é? Veja, organizar, avançar, estamos avançando com a Torá e com a árvore sefirótica, olha. Então, Moré, o que significa? Ó, casou aqui, ó, parte do meio, tá vendo? Ó, parte do meio,
lado direito e lado esquerdo da árvore Sefirot. Bezerro de ouro. As pessoas são os maiores idólatras do mundo, eles não entenderam essa Torá. Mas, gente, uau, cansei, hein? Eu espero profundamente que vocês tenham entendido essa Torá. Eu espero que vocês consigam compreender essa Torá. Tá vendo? Que vocês consigam Torá. Para que a gente fique feliz junto, para que a gente possa estudar junto, para que a gente possa caminhar junto. Eu espero mesmo, né? E vocês perdoem aí essas brincadeiras do Moré André, que às vezes parece que ele é muito brincalhão, tal, mas a gente fala tudo muito sério. É só para trazer um pouco de menos rigor para a aula, né? Mas tudo é muito sério, tá bom? Muito obrigado por estarem comigo. Se tiverem alguma pergunta a fazer, fique à vontade, tá bom?